Lei da mediação entra em vigor e traz mais incentivos à cultura da conciliação. Juiz autoriza aborto de feto com síndrome de Edwards. Concluída a reforma de prédio que abriga juizados do setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. E no quadro Justiça em Foco, vamos receber a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. Ela vai falar sobre o papel da mulher no judiciário. Esses são os destaques do Agenda Judiciária desta semana, que já está no ar. Entrou em vigor a Lei da Mediação, um importante aporte que deve impulsionar a cultura da conciliação, trazendo mais celeridade ao judiciário. Confira. Os métodos alternativos de solução de conflitos têm chamado cada vez mais a atenção das autoridades. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei da Mediação, que regulamenta essa prática em bancas de audiências. A publicação da lei, que entrou em vigor agora em dezembro do ano passado, foi muito importante porque é um instrumento que vem para fortalecer o movimento da conciliação, fortalecer o movimento que pretende, justamente solucionar as demandas que são ajuizadas no Tribunal de Justiça, aliás, no Poder Judiciário, através dos métodos alternativos, com a conciliação e a mediação. A mediação acontece quando há uma relação contínua, de afeto entre as partes. Nesse caso, os processos envolvem área de família. Já a conciliação é utilizada quando não há uma proximidade entre os envolvidos, como é o caso de bancos e devedores. Com a criação da Lei da Mediação, qualquer pessoa com curso superior a pelo menos 2 anos em qualquer área pode ser um mediador, desde que aceita pelas partes. Para 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás planeja valorizar ainda mais esse profissional. O núcleo está trabalhando de uma forma firme e incessante, para produzir um projeto que, inclusive, vai ser apresentado essa semana para o presidente do Tribunal de Justiça, um projeto que estabelece a remuneração dos conciliadores e mediadores que vão trabalhar perante o Poder Judiciário. Ou seja, nós vamos apresentar esse projeto porque nós queremos que os nossos conciliadores e mediadores sejam remunerados para que eles possam ter uma dedicação mais integral e mais exclusiva a esse ofício que é justamente a conciliação e a mediação. Uma decisão do TJGO autorizou uma mulher a interromper uma gravidez de 25 semanas depois que exames pré-natais diagnosticaram o bebê como portador da síndrome de Edwards. Acompanhe. A anomalia é produzida pela trissomia do cromossomo 18, que compromete vários órgãos, especialmente cérebro, rins e coração. Na decisão, o juiz Gesseir Coelho de Alcântara citou estudos que comprovam que 95% dos bebês com a doença são abortados espontaneamente. Além disso, considerou que a continuação da gestação causaria sofrimentos físicos e psicológicos à mulher gestante. Foi concluída a obra do prédio que abriga 2 juizados no setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. A obra modernizou o edifício e trará mais comodidade no atendimento à população. O jurisdicionado que procurar o juizado no Jardim Novo Mundo a partir da próxima semana vai ter mais conforto. O prédio do Judiciário Goiano passou por uma reforma que surpreende a todos que passam pelo local. O investimento foi de mais de R$1 milhão. É o melhor conforto, o melhor para o usuário, também para o servidor, tanto o magistrado, e que foi melhorada a substituição questão de substituição do telhado. Nós colocamos telha isotérmica, que ela melhora a questão do calor. Nós substituímos todos os ar-condicionados, colocamos ar-condicionado de tipo split, com maior eficiência, tanto energética como também de melhor condição de trabalho, Colocação de brisa, substituição dos brisas, na realidade, porque aqui tinha brisa também, mas substituição dos brisas com maior controle de insolação, O prédio que abriga 2 juizados, o 6º Juizado Especial Cível e o 2º Juizado da Fazenda Pública, ganhou nova pintura, teve o telhado substituído, o sistema de segurança incrementado, assim como a acessibilidade, com a construção de rampas e botão de emergência em todos os banheiros.
Aqui na parte externa do prédio, o tamanho da garagem quase que dobrou, passou de 12 para 20 vagas, sem contar na cobertura que antes da reforma nem existia. O diretor de obras destacou que em 2015 foram 18 reformas entregues ao servidor em diferentes prédios do Judiciário. Hoje a atenção está voltada para o novo Fórum Cível, que tem previsão de inauguração no final deste ano. Confira agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano. Plano de saúde deverá arcar com tratamento de reabilitação para criança. A decisão monocrática do juiz substituto em segundo grau, Roberto Horácio Rezende, considerou a necessidade da terapia, uma vez que a criança de 3 anos é portadora da doença de Alexander. A enfermidade provoca atraso mental, anormalidades físicas e dificuldade de locomoção. Por determinação do magistrado, a Central Nacional Unimed deverá providenciar o tratamento de alto custo, pois foi constatada a urgência que o caso requer e as provas do vínculo negocial entre o plano de saúde e a beneficiária. Vereador perde mandato após trânsito em julgado de condenação por tráfico. O juiz Wander Soares Fonseca declarou a perda do mandato do vereador Dilson Silva Braz, do município de Piranhas, após o trânsito em julgado da condenação imposta a ele por prática do crime de tráfico de drogas em 2013. O réu foi condenado em definitivo a pena de 3 anos de prisão. O juiz fundamentou sua decisão no artigo 15 da Constituição Federal, que prevê a suspensão dos direitos políticos de pessoa que sofre condenação criminal. Edificação irregular construída em área de preservação terá que ser demolida. A 5ª Câmara Civil do TJGO determinou que o proprietário da edificação faça a demolição do imóvel, recupere o terreno degradado e pague multa de R$ 5.000. Para impor as condenações, o relator do voto, desembargador Alan Sebastião Sena Conceição, considerou a proteção ao meio ambiente contida na Constituição Federal e em leis específicas. Consta nos autos que o réu realizou uma obra de alvenaria com cerca de 203 metros quadrados às margens do reservatório de água da usina hidrelétrica de Queimados. A GETOP deverá recuperar rodovia sob pena de multa diária de R$ 10.000. A Agência Goiana de Transportes e Obras deverá proceder com a recuperação da rodovia GO 215 no trecho entre Pontalina e a BR-153. A decisão é da juíza Danila Cláudia Ramaldes, que responde pela comarca. Ela considerou precária e vergonhosa a situação da rodovia. A Agenda Judiciária vai para um breve intervalo e na volta você confere uma entrevista com a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. Já, já. Estamos de volta com o programa Agenda Judiciária e daqui a pouco você confere uma entrevista com a desembargadora Beatriz Figueiredo sobre a participação da mulher no judiciário, que está cada vez maior. Nas últimas décadas, as mulheres abriram muitas portas e vêm ocupando postos em todos os âmbitos do mercado de trabalho, inclusive no Poder Judiciário. É um caminho de muitas conquistas, desde que a primeira juíza brasileira, Teresa Tang, iniciou os trabalhos nos tribunais de Santa Catarina no ano de 1954. Depois dela, vieram outras grandes mulheres com grandes conquistas. Em 1990, Cineia Semini foi a primeira mulher a ocupar cargo em um tribunal superior no país. E em 1999, Eliana Calmon foi a primeira a ocupar um assento no Superior Tribunal de Justiça, 10 anos depois de inaugurado. No ano 2000, Ellen Grace foi a primeira ministra mulher a ser nominada ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, onde ela também exerceu a presidência. Embora ainda seja minoritária, a participação feminina cresce em todas as áreas do Poder Judiciário. Até o final da década de 60, apenas 2,3% dos magistrados eram mulheres. Esta proporção, que chegou a 11% na década de 90, cresceu a 27,9% em 2015, segundo pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros.
E os desafios e conquistas das mulheres no judiciário é o tema de hoje no quadro Justiça em Foco. Acompanhe. No quadro Justiça em Foco de hoje, nós recebemos a desembargadora Beatriz Figueiredo. Desembargadora, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente nos últimos anos, né, que é a ascensão e a participação das mulheres, né, o feminino no judiciário. Desembargadora, primeiro eu gostaria que você nos contasse como é que foi o início da sua carreira, como é que foi essa decisão pela magistratura. Bom, eu iniciei a minha carreira na área jurídica no Ministério Público Estadual. Certo. Eu fiz concurso bastante jovem, saindo da faculdade. Naquela época não era exigir tempo de atividade jurídica. E eu fiquei lá 23 anos, depois vim para o Tribunal de Justiça. E a senhora, nesse período desses 23 anos, sempre teve essa vontade? Como é que foi esse desafio de enfrentar e realmente entrar no mundo que realmente é composto, na maioria, por homens, né? Sim. A mulher tem que ocupar o seu espaço. Lá no Ministério Público, eu tinha chegado ao ápice da carreira. Eu já era procuradora jurídica há muitos anos. Certo. Assessorava juridicamente os procuradores gerais e não tinha muito desafio maior, não tinha muito mais desafio. A senhora não percebia, por ser mulher, uma diferença, não? Não, então eu me propus a uma mudança de área, na área jurídica, mas uma mudança de instituição. Deixei o Ministério Público e passei para a magistratura, né, desembargador. E nessa mudança aí, o que a senhora percebeu? Que foi mais difícil? Aí foi difícil. A questão de ser mulher? Foi difícil, porque uma questão assim, até curiosa, aqui no Tribunal de Justiça não tinha banheiro para feminino. Porque só tinha homens desembargadores, só tinha banheiro masculino. Olha e com a minha vinda, eles tinham 2 banheiros, um se tornou feminino. E por aí foi. As mudanças foram começando a acontecer. Eu fui até uma pioneira em adaptação, certo. Mas não foi muito fácil, não. Qual foi o principal desafio? O principal desafio é esse mesmo, você tem que mostrar que está em igualdade de conhecimento jurídico. Porque eu vim de fora do Ministério Público. Certo. E fui a primeira mulher, porque tinha havido uma outra, mas que não estava mais aqui. Então, atuando mesmo, só tinha eu de mulher. E a coisa não foi muito fácil. E como é que a senhora percebe nos últimos anos? Isso tem se transformado, tem diminuído essa questão da resistência, principalmente, quanto à mulher no judiciário? A mudança foi imensa, foi enorme. Mas isso eu atribuo à própria mulher. A mulher hoje, até porque a mulher é maior número na população brasileira. Certo. Então ela se vê numa condição de ter que lutar para entrar no mercado de trabalho. Pela igualdade mesmo. Então ela tem que lutar pela igualdade, ela tem que estudar, ela tem que se capacitar melhor, porque tem que demonstrar que sabe, senão não consegue. E a gente percebe, né, que cada vez mais mulheres estão ingressando aí na magistratura, principalmente, né, no jurisdicionado do primeiro grau, né, que são os concursos. Então as mulheres passam no concurso. O que a gente percebe é que nas instâncias superiores ainda o número é bastante menor, né, do que de homens. O que a senhora acha que se refere a esse número ainda pequeno? Não, eu acho que eu atribuo primeiro as dificuldades. A mulher deixou da cultura doméstica, de ocupação do espaço doméstico, para disputar o mercado de trabalho. E isso é por ela mesma, ela que tem que se impor, tem que se valorizar e conscientizar. O problema maior que eu vejo e percebo é que depende da conscientização da própria mulher. Porque eu vejo até hoje mulher que trabalha até no meio jurídico, até na magistratura, trabalha e o marido é que controla as contas. Eu, assim, acho que dificilmente isso aconteceria comigo. Não pode ter essa dependência, não, porque né? aí é a dependência psicológica. Continua, né? Continua. Uhum. Mas então depende da própria mulher. É lógico que o homem dificulta. Ele às vezes tem um preconceito bem maior, tem a vaidade masculina que você não pode ferir hora nenhuma.
Mas depende da própria mulher. Tem que ter aquele jeitinho, né? Tem, mas a mulher tem. Tem, né? Tem. Falando nisso, desembargadora, no que a mulher pode levar vantagem na magistratura, né? Essa questão, é claro que homens e mulheres são diferentes, né? O modo de pensar, o modo de agir, as juízas, desembargadoras, elas têm um pouco mais daquele sexto sentido, de repente isso pode ajudar mais ainda no jurisdicionado, na carreira mesmo? Olha, eu não digo assim, não é regra geral, mas eu vejo a mulher com maior dedicação e ela é mais versátil. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, até devido à cultura nossa. A mulher aprende, ela cozinha, ela cuida de filho, ela fala ao telefone e faz várias coisas ao mesmo tempo. Tenta falar para um homem fazer não isso, consegue. é um desastre, não conseguem. Então eu acho que a mulher, ela tem essa percepção mais acurada, ela se dedica mais, e ainda que isso importa em sacrifício. Mas eu não sou feminista, mas eu sou bem feminina. Eu acho que a mulher tem capacidade de ocupar qualquer cargo, qualquer função na área jurídica. Certo. A senhora disse que é muito importante a mulher mesmo ter aquela atitude, né, para que essa diferença vá acabando, né, como tem acabado. Mas e o homem? O homem aqui na magistratura, o juiz, os colegas de trabalho, qual é a atitude correta e, assim, principalmente para ajudar que essa diferença acabe de vez, desembargadora? Eu penso que é aquela situação. O homem tem que se colocar com um preconceito menor, né, em relação ao trabalho da mulher, e ele pode ajudar de várias formas, apoiando e reconhecendo o trabalho feminino, porque a mulher, enfim, ela não representa só uma beleza para embelezar o ambiente. Isso não, isso é bobagem, porque a partir da hora que ela se dedica a uma carreira, a uma profissão, assume aquela posição, aquela situação, ela está em condição de igualdade. Então, eu penso que até por isso o homem tem que respeitar. Certo. Só para a gente finalizar, desembargadora Beatriz, eu queria que a senhora falasse quais são os desafios aí para esse ano de 2016, que está só começando, né? Principalmente, né, que é o nosso assunto, sendo mulher, quais são os desafios que a senhora tem aí pela frente nesse ano? Bom, 2016, está todo mundo vendo aí, promete ser assim, difícil. A crise parece aumentar, né, a cada mês, a cada dia. E os desafios são os de sempre, mas os que estão por vir. Administrar a casa, eu, pelo menos que agora estou viúva, então eu administro a minha casa, a minha vida e o meu trabalho. E isso nunca foi fácil para ninguém. Tem que saber equilibrar isso e fazer muito bem os dois, né? Tem que se dedicar mais ainda. Tá certo. Desembargadora, obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Tá ok. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E no próximo bloco, audiências de conciliação totalizaram quase 400 milhões de reais em 2015. Voltamos já. Foram divulgados os resultados das audiências de conciliação realizadas em 2015. Vamos conferir. As audiências concentradas de conciliação realizadas nos Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania das comarcas no estado somaram mais de 398 milhões de reais em 2015. Ao todo, foram realizados 61.215 acordos na capital. Já nas comarcas do interior, em cidades como Anápolis, Caldas Novas, Jataí, Porangatu e no entorno do Distrito Federal, o número total de acordos chegou a 10.669. Amor que ultrapassa barreiras. Corregedoria Geral da Justiça de Goiás desenvolve programa para sensibilizar famílias para a escolha de crianças especiais na hora da adoção. Acompanhe. Elas são especiais, com movimentos, sentidos, olhares, sorrisos especiais. E por motivos diversos estão em abrigos. São crianças que passaram por situação de negligência, abandono, maus tratos, agressões ou abusos. São seres especiais que precisam de atenção e tratamentos adequados.
Os profissionais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás acompanham de perto essa situação e com o projeto Adoção Especial, desenvolvido pela Corregedoria Geral da Justiça, a expectativa é de sensibilizar famílias adotantes do quanto pode ser uma decisão feliz a escolha por uma criança especial. O projeto Adoção Especial, na verdade, a principal intenção é encontrar famílias especiais com coração aberto para receber crianças especiais. Essas crianças que estão sendo colocadas para adoção são crianças que têm alguma necessidade especial, quer seja de ordem física, mental ou física e mental cumulativamente. São crianças que já estão com o poder familiar destituído e que vivem nos abrigos de 4 comarcas aqui do estado de Goiás e também aqui de Goiânia. Essas crianças, nós estamos buscando para elas famílias que possam dar a elas um lar e que possam ter a oportunidade de conviver com essas crianças que verdadeiramente são especiais. As profissionais explicam que hoje 10 crianças ou adolescentes portadores de necessidades especiais e que vivem em casas de acolhimento de Goiânia e do interior do estado estão disponíveis para adoção. São crianças que já tiveram a destituição do poder familiar, situação em que o judiciário, verificando a necessidade de proteção e o melhor interesse do menor, decide em tirar dos pais os direitos e deveres que esses tinham em relação ao filho. Dessa forma, essas crianças ficam sob os cuidados do Conselho Tutelar em abrigos, onde recebem muita atenção, mas nada comparado ao amor que podem receber em um ambiente familiar. A criança especial, ela é duplamente especial, né? Ela é especial porque ela precisa de maiores cuidados, mas ela precisa também desse afeto, dessa parte emocional também mais próxima, que muitas vezes os abrigos não conseguem suprir. Mesmo tendo profissionais bem empenhados, bem interessados, esse vínculo emocional é muito importante para o desenvolvimento da criança. Muitas vezes até na progressão de uma deficiência física ou de uma deficiência mental, é o afeto que é um dos maiores remédios, ou o maior remédio. O idealizador do programa Adoção Especial, juiz auxiliar da Corregedoria, Rony Paz Sandri, espera que mais pessoas sejam tocadas pelo sentimento que ele tem por essas crianças. Pai de uma menina de 6 anos, portadora de necessidades especiais, ele conhece bem o que esses pequenos precisam e, principalmente, o amor que eles podem despertar nas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, não é minha filha que é especial, eu é que sou especial por tê-la. Então, daí já diz tudo, né? A pessoa que tem uma criança portadora de necessidade especial em casa, ela pode ter certeza que ela sempre vai ter uma pessoa a amando de forma incondicional pelo resto da vida. O amor que essas crianças têm, que elas dão aos pais, é uma coisa inexplicável. Então, assim, a experiência, no meu caso, é fantástica. Eu não queria que minha filha fosse de outra forma. Eu queria que ela fosse do jeito que ela é, porque o amor que ela me dá, o carinho que ela me passa, eu acho que eu não teria se ela fosse normal, vamos dizer assim. O carinho com Lissa, de 13 anos, é inspirador. Dona Nilda adotou a menina logo que ela chegou no abrigo, com 4 meses de idade, após ter sido espancada pelo pai, o que provocou a paralisia cerebral. O problema não foi impedimento para que a costureira se encantasse pela bebê. Ao contrário, a vontade de adotá-la foi imediata. Lissa foi a primeira de um total de 5 adoções feitas por Dona Nilda. Ela já tinha 3 filhos biológicos, que na época da primeira adoção já eram todos adultos. Nos álbuns de fotos em uma rede social, ela mostra fotos de outros 3 filhos, também portadores de necessidades especiais, adotados e cuidados por ela, mas que infelizmente por complicações de saúde faleceram precocemente. Hoje, além de Lissa, Ana Laura, também de 13 anos, preenche todo o tempo dessa mãe, que não sabe dizer se a importância dela é maior para as crianças ou vice-versa. Eu sempre me pergunto isso, desde a primeira adoção, eu sempre fiz essa pergunta, quem está ajudando mais quem? Eu tenho certeza, eu digo aqui de coração, que são eles que me ajudam. E é assim, com o coração cheio de amor, que Dona Nilda fala com aquelas famílias que pretendem adotar uma criança e que, como ela, podem ter suas histórias transformadas, conhecer um amor que não tem medida
e ter o orgulho de dar esperança e dignidade a outras vidas. Se um casal está na fila de adoção, ainda não pensou em adotar uma criança especial, eu pediria, aconselharia que pensasse com carinho, porque não é nós que adotamos eles, é eles que adotam nós. Vamos conferir agora os números do programa Justiça Móvel de Trânsito em dezembro de 2015. O projeto atendeu 318 acidentes de trânsito no mês de dezembro em Goiânia. O total de acordos ficou em 290, o que corresponde a 89% das ocorrências. Quando acionada, a Justiça Móvel de Trânsito desloca uma equipe até o local do acidente, a fim de promover a conciliação entre os envolvidos, para a solução imediata da questão. Sem levar o processo até a Justiça, o recebimento das indenizações fica mais rápido entre os envolvidos e reduz o número de processos em tramitação no Judiciário. A Justiça Móvel de Trânsito pode ser acionada pelos telefones 3261-9077 ou 3501-9104, de segunda a sexta-feira, entre 7 da manhã e 7 da noite. O serviço é gratuito. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Na próxima semana, as cidades de Alexânia e Abadiânia recebem o mutirão previdenciário do programa Acelerar. A expectativa é de que cerca de 120 audiências sejam realizadas na data. Você confere agora quais são os concursos públicos abertos no Judiciário em todo o país. Estão abertas as inscrições para o curso de execução penal da Escola Nacional da Magistratura. A capacitação tem o objetivo de buscar o aperfeiçoamento de magistrados para atuação na execução penal. O curso será ministrado em Natal, no Rio Grande do Norte, no mês de fevereiro. A juíza que responde na comarca de São Simão, Maria Clara Gonçalves Andrade, seleciona a assistente. Os interessados devem enviar currículo até o dia 20 deste mês. É preciso ter formação em direito e experiência em despachos, sentenças e decisões. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem edital aberto para preenchimento de vagas de analista e técnico judiciário. A remuneração inicial chega a R$ 4.107. O período de inscrições vai até o dia 31 de janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem vagas abertas para o cargo de notário, que recebe a outorga de cartórios públicos. O concurso é para candidatos que sejam bacharel em Direito ou tenham experiência comprovada de 10 anos em serviço notarial ou de registro. Os vencimentos dos cargos são calculados com base nos lucros obtidos pelo cartório. As inscrições vão até o dia 29 de fevereiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que contempla os estados do Pará e Amapá, abriu seleção para os cargos de técnico e analista judiciário. Devem ser selecionados 28 profissionais para o provimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 10.425 e as inscrições vão até o dia 27 de janeiro. E fica por aqui o Agenda Judiciária de hoje. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.